choke you down just like a pill. Oh yeah, take you like a pill. Bom, a paz do Senhor a todos. Eu me atrasei hoje um pouco no vídeo, tive alguns imprevistos, fui para a igreja e estou gravando esse vídeo há exatamente 1h43 da madrugada e não poderia deixar passar essa informação para os irmãos e algumas pessoas que às vezes precisam ouvir sobre isso. Há um tempo atrás o Senhor ele vem falando ao meu coração para falar sobre isso e eu falei quando tive oportunidade e agora tive que gravar esse vídeo para que mais pessoas ouçam sobre isso. Antes de eu falar sobre o que eu quero falar, eu quero deixar um versículo em especial que fica em João 8:32, Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhece a verdade, você tem tudo nas mãos para fazer o certo. Porque muitas das pessoas fazem as coisas e não sabem se está fazendo certo, se está fazendo errado, né? Uma das coisas que às vezes meus filhos me perguntam e eu respondo é o seguinte: quando é que a gente peca? Quando a gente tem como fazer, como ajudar e não ajuda e não faz. Quando a gente não tem como fazer, o Senhor ele entende, mas se a gente tem condições de fazer e de ajudar e a gente não faz porque não quer, não faz porque tá de birra, não faz porque não gosta da pessoa, aí sim a gente está pecando. Então, antes de eu falar isso, foi o que eu queria deixar para os irmãos, as pessoas que estiverem me assistindo, até onde esse vídeo chegar. A partir do momento que você conhece a verdade, você é liberto daquilo que você pensava que estava fazendo correto. Você vai fazer diferente. Se você ouviu e viu que é o correto, você vai ter que procurar fazer o correto. Porque a palavra do Senhor diz para a gente ser imitadores dele. Eu quero falar hoje sobre um assunto bem assim, eu posso dizer que meio isolado, porque muitas pessoas não falam muito sobre isso, mas é coisas que às vezes a gente vê, a pessoa vê de fora e vê que não é o certo e depois fica chorando, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 19, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver-lhes como chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome em todo gado e as aves dos céus e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar.
E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? A mensagem que eu venho trazer nessa noite é sobre o tratamento do varão com a varoa e da varoa com o varão. Muitas das vezes a pessoa é de um jeito em casa e na rua, na frente dos outros, é de outro jeito. Trata de um jeito em casa e na igreja trata de outro jeito. E por aí vai. Só que o que eu venho falar nessa madrugada é o seguinte: quando Deus criou os animais, Ele criou o macho e a fêmea, né? Então, creio eu que o Senhor criou o cavalo e criou a égua. Nem por isso o cavalo dá coice na égua, né? E quando Deus criou a mulher para o homem, Deus não falou que criou uma mula. Deus tirou uma costela do homem, tanto que o próprio Adão falou que ela é, aqui no versículo: e disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E será chamada varoa, porquanto do varão foi formado. Então, se ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, tudo que eu fizer com ela, eu também vou sentir. E quando Deus une uma mulher e um homem, quando eles casam, eles passam a ser uma só carne. E quando eles passam a ser uma só carne, tudo que é feito um com o outro, o outro sente. Eu não vou muito longe. A palavra do Senhor diz que é pra gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não é o nosso marido. A gente vai se alegrar com os que se alegram, o nosso próximo, o nosso irmão, aquele que a gente orou muito para ele receber a vitória dele, e ali ele tá alegre, a gente tá se alegrando por ele, né? E por que com o marido ou com a esposa não pode ser da mesma forma? Então, assim, eu creio que como o Senhor ele não deu uma mula para o homem, nem uma mula, nem um cavalo para a mulher, a gente não tem que ser tratado com patada, com coice, com ignorância, nem dentro de casa, nem fora de casa, nem dentro de casa, nem na frente dos amigos, nem na frente dos irmãos, nem dentro de um shopping. Não é assim que o Senhor ensina a gente a cuidar do nosso companheiro. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa.
e a tola ela derriba. Vou colocar um exemplo. Se você for sábia, você jamais vai tratar mal o seu marido para que outras não fiquem olhando e desejando. Porque acontece isso dentro da igreja. Acontece isso dentro da igreja. Vê que a mulher não trata bem, ou vê que o homem não trata bem, vem um varão de fora, vem uma varoa de fora, nossa, nem trata direito a esposa, viu? E aí, a gente sabe muito bem que ninguém gosta de ser tratado dessa forma. Chega uma hora que a paciência chega ao limite. Nem todo mundo pensa de forma que, eu casei, eu tenho que ficar até o fim. Tem gente que por muito pouco se separa. Então, se o teu varão, a tua varoa, é a tua bênção, você tem que tratar bem, sim. Ainda mais na frente dos outros. Porque se você ficar dando patada, se você ficar fazendo ignorância, se você ficar tratando mal o seu esposo ou a sua esposa, quando menos você esperar, a pessoa te larga e você não vai nem perceber que já tinha alguém de olho e daqui a pouco ele vai, casa com uma outra pessoa e tá sendo super feliz e você vai ficar chateada porque era o seu marido e você não tratava bem, a outra tá tratando bem e eles estão super felizes. Ou vice-versa. Vai ver a sua esposa com o outro sendo tratada bem, como uma princesa, e aí você vai ficar chateado porque você não tratava ela bem e o outro tá tratando e ela tá feliz. Não custa nada você tratar o seu parceiro bem para ver ele feliz. É carne da sua carne. Então, você precisa pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a tratar o meu esposo. Senhor, me ensina a como tratar a minha esposa. Não deixa que eu peque contra ti tratando mal a minha esposa. Porque foi tu que me deste. Então você precisa atentar para estar sempre lembrando que ela é carne da sua carne. Eu já vivi situações de fazer alguma coisa e depois doer em mim. O certo é esse. O que você vai fazer com o teu irmão, não precisa nem ser um irmão, cara, o seu esposo. Você está muito bem com a irmã na igreja, você tratou ela mal, se você lembra que ela é tua irmã, ela tá na peleja junto contigo, você se sente mal porque você tratou ela mal. Dói em você. Eu sou assim. Eu não sou de tratar ninguém mal. Mas um dia que eu saio da igreja e alguma daquelas irmãs que eu tenho o hábito de parar pra gente se cumprimentar, brincar, né? Se tiver alguma daquelas irmãs que... Um dia desses teve uma que foi embora, que tem uma bebezinha que eu sou apaixonada. E eu falei, ela foi embora, eu nem falei com ela hoje. Eu fiquei murcha porque eu não falei com ela hoje. Porque eu tava lá em cima no ministério e eu não falei com a irmã. Tem uma outra irmã também lá na igreja que é assim. Tem irmãs que quando falta você fica assim, nossa, a irmã tal não veio pra igreja hoje, eu senti tanta falta dela no culto. Aí você chega em casa, pega o zap e fala, você tá bem, minha irmã? Eu tenho uma que ela é assim comigo. Hoje ela desceu lá do ministério,
fiquei com a criancinha, aí ela desceu do já veio falar, como é que você tá? Você tá melhor? Nossa, aquilo alegra o coração da gente, porque às vezes a gente tá tão murchinha e você vê que tem alguém que se importa contigo. Imagine quando é o seu esposo ou a sua esposa. Ao invés de você tratar mal, é mais fácil você fazer um carinho, é mais fácil você tirar um tempo mais para estar junto. Pode ter anos de casado, vamos pro cinema essa semana? Ou então não tem como ir pro cinema, agora a gente está nessa pandemia. Vamos assistir um filme e comer uma pipoca? Né? Você pode inventar programas para sair da rotina e não ter estresse. Você pode tratar o seu marido bem ou a sua esposa bem, sim. Com todo o problema que nós estamos passando, que não, eu sei que não está sendo fácil, você precisa ir no mercado comprar as coisas, muitas das vezes o dinheiro não dá. Você precisa fazer uma compra grande, você não tem o dinheiro para compra grande. Você compra o essencial, está sendo desse jeito que a gente está vivendo porque está difícil. A tua cabeça fica a mil, mas nem por isso te dá o direito de você descontar na esposa ou da esposa descontar no marido. Porque não comprou uma roupa que queria, porque não comprou um sapato que queria, porque não foi fazer o cabelo, não foi fazer a unha fora. Aí vai tratar o marido mal porque não conseguiu fazer as coisas, porque o marido está desempregado, ou porque o dinheiro do marido está ficando curto. Não tem motivo que justifique. Você precisa colocar na sua cabeça assim, eu quero renovo na minha família, eu quero renovo no meu casamento, eu quero renovo... eu não estou falando somente de casamento. Eu usei o casamento como exemplo. Mas você precisa pedir ao Senhor um renovo na sua família, um renovo no seu casamento, um renovo no seu relacionamento dentro de casa. Você pode pedir ao Senhor que seja tudo do zero. Do zero você vai começar tudo no primeiro amor. Você lembra quando você olhou para sua filha a primeira vez, que deu aquela emoção, que a lágrima desceu e você não pôde conter? Você lembra quando você se apaixonou pelo seu esposo ou pela sua esposa e que você queria ver ele todo dia ou ver ela todo dia? Então, nessa noite, eu espero ter ajudado para que venha mudar alguma coisa dentro da sua casa, dentro da sua vida, do seu convívio, no seu comportamento. Porque a gente precisa pedir ao Senhor para nos mudar o nosso comportamento, o nosso eu, porque às vezes o nosso eu está maior do que as nossas atitudes. Então peça ao Senhor para o Senhor tirar o seu eu. Senhor, tira o meu eu, que cresça tua em minha vida. E é o que eu queria deixar hoje para vocês. E eu vou estar sempre falando sobre os meus testemunhos. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre algo que eu passei e eu tenho a experiência de que o Senhor ele pode curar, de que o Senhor é quem dá a última palavra. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que todos tenham uma madrugada abençoada, um dia abençoado, independente do horário que estiver assistindo. A paz do Senhor.